Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Artes de Amanda. No vídeo de hoje eu vou te provar como você vai conseguir fazer máscaras caseiras sem precisar de máquina de costura. E ainda vou te mostrar duas opções de customização de máscaras que você pode fazer para você ou quem sabe para empreender aí na sua cidade e começar a ganhar uma graninha extra. Afinal, a gente precisa sair de máscara. Quem disse que a gente não pode usar uma máscara bonita? Então, se você já gostou da ideia, curte o vídeo e bora pro passo a passo! Bom, gente, a gente vai fazer essa máscara. Eu peguei esse molde na internet. A meu ver, esse é o modelo mais anatomicamente confortável pra gente usar e é super fácil de fazer. Eu vou mostrar como que eu fiz já várias outras máscaras, apenas costurando à mão. É muito simples, muito fácil, você não precisa de máquina de costura e é um ponto super simples, qualquer pessoa consegue fazer. Vocês vão recortar esse molde. Aqui eu já tenho um molde recortado. Você vai colocar direito com direito. E aí você vai cortar deixando uma bordinha de pelo menos 1 centímetro. Aqui a gente já tem duas partes, mas eu vou fazer isso duas vezes porque a gente precisa de duas partes dessas para fazer com tecido duplo, como é indicado. Pronto, já temos as 4 partes. Nesse aqui, do lado de cá, eu marquei com o molde, porque vai facilitar a nossa costura feita à mão. Depois vocês vão ver por quê. Agora a gente vai começar a fazer a nossa costura. Então, a gente vai fazer com um ponto atrás. Primeiro, a gente vai costurar. É essa parte aqui no meio, no centro do rosto. Vamos começar a costurar. Aqui tá o desenho do meu molde. Então, eu vou colocar a agulha bem no pontinho aqui do começo. Dou um espacinho, eu gosto de fazer pontos pequenos porque eu acho que ficam bem mais firmes, bem mais fortes. E aí, saí com a minha agulha mais na frente, sempre nessa linha que a gente desenhou. E aí, eu coloco no meio desse, tá vendo esse aqui, ó? Ela entrou aqui no começo, saiu um pouquinho na frente, agora o próximo ponto vem aqui no meio desse que a gente deu, um pouquinho na frente, e sai um pouquinho depois de onde ele saiu. Novamente, um pouco atrás de onde ele saiu e vai mais à frente. Vai ficando atrás. Tá bem reforçada. Chegamos ao final. Eu vou só fazer um nozinho aqui atrás. Olha como ficou a nossa costura, perfeita. Finalizamos a nossa costura. Vou mostrar pra vocês como fica bem perfeita a costura, ó. Posso puxar, ela não abre. Bem feita, bem forte, como se a gente tivesse feito a máquina mesmo. Agora a gente já costurou as duas partes. Eu só vou diminuir um pouquinho aqui essa borda que a gente deixou de 1 centímetro para não ficar muito volumoso dentro da máscara. Agora, para montar, a gente vai fazer o seguinte. Vai virar um do lado direito e um vai permanecer do lado do avesso. Do avesso vai ficar aquele que eu desenhei dos dois lados, tá vendo? Que vai me facilitar na hora de fazer a costura e seguir no mesmo formato. E o lado direito a gente vai colocar pelo lado de dentro, ou seja, vai ficar o lado direito com direito. Aqui a gente acerta costura com costura. Vamos ao
alfinetar para deixar ele bem certinho e vamos seguir o desenho que eu fiz do molde. Eu vou costurar toda essa parte de baixo, uma lateral e toda a parte de cima. Vamos deixar aqui uma parte aberta, aqui nessa lateral, que aí depois a gente vai virar para ficar do lado direito. Agora a gente vai fazer a mesma costura com um ponto atrás, como a gente fez desde o começo. Aqui eu já finalizei toda a costura, olha, bem reforçada. Eu vou tirar o excesso de tecido que ficou aqui para a gente poder virar nossa máscara. Pronto, como a gente deixou esse ladinho aqui aberto, a gente vai virar por aqui. Já virei toda a nossa máscara, ficou bem perfeitinha, olha, toda a costura bem feita, parece que a gente fez a máquina. Eu vou passar no ferro para ficar bem bonitinho, a gente poder costurar aqui, que vai fazer a casa, que vai entrar o elástico. E aí, esse lado que tá aberto já vai ser fechado. Pronto, já passei, olha. Aí, a gente vai virar essa lateral para dentro, mais ou menos uns 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos. E aí, a gente vai fazer uma costura aqui. Aí, a costura, a gente vai fazer uma costura simples. Só, vou esconder o nozinho aqui por dentro, porque eu não quero que ele apareça. Aí, a gente só se preocupa de pegar somente o tecido da parte aqui do avesso, para não marcar lá na frente, né? Pronto, ó. Ficou uma costura discreta. Eu fui e voltei, porque já que a gente fez a mão, né, a gente quer uma coisa mais reforçada. Então, eu fui e voltei com a costura, e assim vou fazer desse outro lado. Aí, a gente vai marcar para que eles fiquem de tamanhos iguais. Pronto, já costuramos aqui dentro de um lado e do outro, bem reforçado. Agora, a gente vai colocar o elástico. A gente vai usar 2 elásticos roliços de 22 centímetros. Então, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai dar só um nó aqui. Está pronto, agora a gente vai decorar. Eu vou fazer uma decoração para nossa máscara. Vou usar um tecido com uma estampa de flores. Eu gostei dessas, mas não sei se vou usar todas, então eu vou passar uma camada de cola branca, ao redor delas, das flores apenas, deixar secar e depois a gente corta para aplicar na nossa máscara. Vou aplicar com uma cola de tecido. Seria possível se eu não fosse lavar com tanta frequência, mas como a gente precisa lavar com bastante frequência, eu vou aplicar com uma linha transparente, é uma linha de nylon. E aí eu venho dando alguns pontinhos aqui nas beiradinhas da flor para que ela fixe bem. Aqui eu não preciso que a linha nem passe para a parte de trás. Basta que eu pegue apenas o tecido da frente, dê um pontinho e volte aqui para a flor, que aí não vai incomodar em nada, postando no rosto. Bom, gente, eu finalizei. Só alguns pontinhos aqui com a linha invisível, fixou bem. Já passei a ferro novamente. Vou lavar antes de utilizar, obviamente. Eu gostei bastante, acho que ficou muito bonita, bem harmoniosa com o tecido cor-de-rosa. Espero que vocês tenham gostado também. Para esse outro modelo, eu fixei um aplique de flor, dando alguns pontinhos, e fiz algumas espirais que eu desenhei
à mão livre mesmo, apenas com um lápis, fiz uma marcação bem levezinha. Eu fui bordando com o ponto correntinha, só que deixei ele mais aberto, não tão fechado como a gente usa no bordado. Então, eu passei a agulha de baixo para cima, voltei com ela no mesmo ponto que eu entrei, e aí formo uma argola que eu passo essa agulha por dentro e puxo. Formo o meu primeiro elo da correntinha. Então, assim, eu faço 3 pontos acrescentando uma pérola e finalizo a espiral com pontos bem menores, sem a pérola, fechando essa espiral. Eu fiz isso com 2 espirais para um lado e 2 espirais para o outro lado da flor. Gente, olha, foi super simples, eu finalizei essa aqui, depois ainda fiz mais essa aqui com uma aplicação e mais um bordado bem simplesinho, acrescentei algumas pérolas, olha, super simples, essa aqui ainda falta colocar o elástico. Eu achei que ficou muito lindo, elas ficaram originais. Você pode fazer aí na sua casa, é muito simples, costurando à mão, você não precisa de máquina para fazer isso, a costura fica perfeita como se fosse feita à máquina, feita por vocês mesmos, vocês podem decorar se quiserem, como eu fiz aqui, e aí vocês vão ter máscaras únicas. Além de fazer para vocês, vocês podem vender também. Então, se você gostou, curte bastante esse vídeo. Se fizer alguma máscara inspirada nas minhas, me marca nas redes sociais. Se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá bom? Se cuidem, mesmo ao utilizar a máscara, mantenham a distância orientada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!